Olá, nosso programa Convidados hoje tem a satisfação e a alegria de receber a psicóloga, psicopedagoga e especialista em hipnose e também professora Luciana Castro, que a propósito disto e de todas as suas qualificações, nos remete a uma conversa sobre o comportamento humano nesta pandemia. Luciana, obrigado pela gentileza, bem-vinda. E agradecemos a tua generosidade em participar conosco aqui. O que mudou nas pessoas, sob o ponto de vista de comportamento com esta pandemia? Dá para se avaliar que essas mudanças, se aconteceram, foram mais positivas ou mais negativas? Bom, em princípio é um grande prazer estar aqui conversando com vocês, com esse público, e eu só tenho a agradecer pelo convite. Nós pensamos comportamento humano de diversas formas, não é? Então, é uma ciência que estuda o comportamento humano e a psicologia, então, estuda a alma, o comportamento, como é que as pessoas se desenvolvem, Isso é muito importante, isso é fascinante. Nós temos hoje algo que se chama uma pandemia, em consequência, um isolamento social. E isso tudo para nós é coisa nova, Nós não temos uma história para contar, nós não temos um estudo anterior, nós não temos resultados, Nós temos um estudo e um estudo engatinhando ainda. Então, nós temos vários pontos negativos, a quantidade de mortos, a quantidade de infectados, que nós temos principalmente dentro do Brasil. E temos também os pontos positivos, que foi uma retomada dos relacionamentos, um novo olhar para dentro das famílias, para dentro dos filhos. Isso eu acho que nós podemos trazer de positivo. Uhum. Tu falas em melhorias de relacionamentos. A gente tem um dado de que muitos casais com a pandemia e pela proximidade ou se separaram ou se conheceram melhor. E também a relação com os filhos foi uma relação também, não sei se dá para dizer assim, mas também de muitas descobertas. É por aí? Exatamente. Nós podemos, vamos falar primeiro das questões familiares. Nós temos como ponto positivo a questão de que os filhos estando em casa, há um acompanhamento mais próximo, Se consegue acompanhar as atividades escolares, o desenvolvimento, a própria adolescência, Então há um ponto muito positivo quando há uma família estruturada, independente dos membros, mas que tem uma estrutura, que tem um olhar pelo desenvolvimento dos filhos. Mas infelizmente a gente sabe também que o índice de violência doméstica, de pedofilia, teve um aumento muito grande em razão desse isolamento, em razão de estarem só em casa, e aí, infelizmente, em casa eles estão mais vulneráveis. E quanto a essa relação de marido e mulher, a gente sabe que o isolamento, o estar junto sempre, também não é algo saudável, não é? E pela própria questão da rede social, então os casais que antes tinham uma vida social, visita em amigos, frequentavam alguns lugares, faziam algumas atividades fora do contexto só da casa. Hoje isso não acontece mais, ou se acontece é de forma muito restrita. Então isso também acaba sendo um agravante. E às vezes o casal estando em casa procura um celular, procura um joguinho, daqui um pouco procura uma rede social, acaba encontrando além do jogo, acaba encontrando além da curiosidade, e isso às vezes pode ser um pouco prejudicial. Então o convívio também em excesso não faz bem e é desgastante, exatamente. É desgastante. Mas ele não proporciona também uma redescoberta das pessoas entre si? Eu acredito que sim, mas da forma como nós vivíamos antes, antes da pandemia, já tinha uma certa dificuldade um casal que passa constantemente junto, que passa o tempo todo junto. Tanto que é sabido que um casal, inclusive, que trabalha junto, que tem aquela convivência junto, que trabalha junto, é difícil, é raro essas relações darem certo. Então, antes mesmo dessa situação se colocar, já existia isso.
Agora, então, né, que também chegam os finais de semana, as pessoas não têm para onde ir, né, acaba ficando uma relação, como tu mesmo disse, desgastante. Isto reflete nos filhos? Ah, com certeza, é a estrutura de família, não é? Eu acho que a estrutura de família, a pessoa precisa estar bem consigo mesmo para poder manter a sua família estruturada. Agora, sob o ponto de vista psicológico, como é que as pessoas podem se trabalhar para se entender nesse contexto? Olha, eu acredito que precisa haver um equilíbrio, né? Como diz, mente sã, corpo são. Então precisa existir esse equilíbrio de uma boa alimentação, né? Prática de exercício físico, né? O cuidado com o ser e principalmente o cuidado com a mente, que é o que nos conduz, né? O que nos constitui. E como é que se cuida da mente? Se cuida da mente procurando coisas boas, fazendo boas leituras, assistindo bons programas. A gente, assim, tudo aquilo que a gente procura, né, que a gente se envolve, é o que nos constitui, é o que faz a nossa mente pensar. Então, assistir a algo ruim, ficar procurando sempre o que é ruim, vai nos fazer mal, vai nos fazer pensar em coisas negativas. Assistir filmes ruins, notícias ruins, é importante que a gente esteja constantemente informado, mas informado do que é bom, né? Boas leituras, boas convivências, uma dica super importante, fique longe de pessoas tóxicas, não é? Quando a pessoa não nos faz bem, não há porquê nós insistirmos nessa relação. Quando tu dizes que a proximidade de uma relação ela é desgastante, também as pessoas que ficam e dedicam muito tempo para as redes sociais, para a própria televisão, para essas coisas de alguma maneira negativa, isso também é tóxico e também deixa as pessoas talvez com possibilidade de alteração de comportamento? Exatamente, tudo que é demais, né, tudo que é radical faz mal para a nossa mente, não é? E nós somos seres sociais, nós somos seres de vivência, de convivência. A dedicação praticamente exclusiva que está sendo hoje a rede social, ela é desgastante, ela faz mal para a mente, sim, ela faz mal para a alma. E este ambiente, esse contexto todo que tu nos coloca aí, isto também tem alguma relação, alguma contribuição para esse momento que a gente vive hoje de uma sociedade totalmente radicalizada, polarizada? Eu acho que tem uma relação, sim. Nós estamos muito consumidos por essa relação, né, assim, por essa polarização. E como eu te respondi anteriormente, tudo que é em demasia nos faz mal, não é? Se nós não encontrarmos esse equilíbrio, né, e esse equilíbrio depende somente de nós, nós não podemos esperar que o outro nos dê equilíbrio. Nós é que temos que tentar encontrar um equilíbrio apoiados no outro. Agora as pessoas olham tudo isso e dizem, meu Deus do céu, e agora? Como é que vai ser daqui para frente? Porque tem também esse terrorismo permanente de que a pandemia pode ter continuidade. Vem mais uma onda, uma terceira, daqui a pouco mais uma quarta onda, outras variações, e a gente vai continuar nesse ambiente de pressão, de medo, acima de tudo, né? E aí, como é que a gente deve se situar diante disso? Sucumbimos ao medo? O medo, nós não temos como, não é assim, simplesmente não termos medo, assim como nós não conseguimos, como se fôssemos máquinas, apertar um botãozinho e deixarmos de sentirmos medo, paixão, felicidade, né? Nós não conseguimos ter esse domínio sobre os nossos sentimentos, por isso nós temos que fazer um trabalho constante conosco, né? Nós não podemos esquecer que nós somos seres em constante evolução. E essa situação que ocorre, nós não sabemos como vai ser daqui a 30 dias. O ano passado, por exemplo, nós não pensávamos que essa época, né, nós estaríamos ainda em pandemia. Tanto que nós tínhamos uma previsão do ano passado, seria até julho, até junho, segundo semestre as aulas retomariam, né, o comércio reabriria e tudo voltaria ao normal. E uma fala que se tem muito ainda hoje é aquela... agora quando tudo voltar ao normal, né? Mas esse agora vai ser quando? Nós não podemos prever esse agora. Então nós precisamos, primeira coisa, termos um projeto para o agora, né? Nós precisamos termos esse projeto, não adianta a gente
continuar se organizando para um futuro que nós não sabemos quando vai ser. Né? O medo existe, ele vai continuar existindo. Né? O medo da morte, o medo da evolução do vírus, né? O medo de uma terceira onda, como se está falando, não é? Mas nós continuamos vivos, né? Nós precisamos então o quê? Trabalhar com a nossa alma, né? Trabalhar com a nossa existência, que é procurar então manter esse equilíbrio. Vou repetir: mente sã, corpo sã. E essa sensação de que as pessoas ao nosso redor estão desaparecendo, né? Porque a cada dia a gente olha, morreu um amigo, morreu um parente, morreu uma mãe, morreu um pai, um avô, enfim, alguma coisa assim. E isto nos remete também a nos desafiarmos, no sentido de olhar para a gente. Bom, daqui a pouco eu entro nessa fila aí, né? E isto também não é um agravante para as pessoas se tornarem ainda, talvez, mais receosas e mais até solitárias? Exatamente. A morte é algo natural, né? Nós todos soubemos que vamos morrer, mas nós não queremos morrer. Né? Nós não esperamos a morte, nós não organizamos o dia da nossa morte, o mês, né? Nós não pensamos nisso, embora as pessoas hoje fazem planos para isso, não é? Planos de um dia ter um espaço para ser enterrado, deixar um seguro para os familiares, não é? Mas nós não esperamos isso, embora a morte seja algo natural. Mas nós não estamos preparados, não, assim, para algo que venha e nos leve, principalmente em razão das perdas, né? Nós não estamos preparados para perder a nossa família. Então, num primeiro momento, essa pandemia, ela atingiu um certo público. As pessoas mais velhas, as pessoas com alguma comorbidade. Hoje, esse medo aumentou porque esse risco também aumentou. Não é? Hoje as pessoas estão morrendo, pessoas que não tinham comorbidade nenhuma, pessoas saudáveis, pessoas jovens. Então nós estamos cada vez mais com incerteza, né, do como vai ser o nosso futuro. Né? Será que até o final do ano vai acontecer algo diferente? Será que a situação vai mudar? Né? Será que a nossa família vai conseguir chegar até o final do ano? Os nossos pais que são mais velhos, né? Não é o meu caso, que já não tenho mais os meus pais, mas enfim, as pessoas que têm, né, pessoas com mais de 70 anos, já pessoas que estão sob um olhar, não é, de um certo cuidado em relação ao vírus. Tem uma questão que está muito subliminar, muito silenciosa aí, que talvez não se fale tanto. Há pessoas que se queixam, por exemplo, de que já pegaram o vírus, mas são olhadas assim, por outras pessoas como alguém que deve ficar afastado, por um medo inconsciente de conviver e tal. Mas isso é um erro, né? Tu dizes pessoas que já enfrentaram o vírus, já foram contaminadas e voltaram à normalidade, mas elas são olhadas assim com certo receio, né? Com certo medo. Mas isso é uma fantasia das pessoas, né? É um erro isto. Eu creio que as pesquisas ainda não apontam, não é assim, quantos dias exatamente o vírus fica no corpo, né? A gente não sabe sobre isso. A princípio as pessoas estão ficando em isolamento até fazer o exame, depois as pessoas ficam mais 8 dias afastados, e enfim. Mas e será que esses dias são o suficiente para que o vírus seja consumido? E será que isso não pode ocorrer? Será que esse vírus não pode ainda permanecer e se espalhar mesmo com a pessoa que já teve um tratamento? Então, o que eu penso, né, enquanto estudiosa, não é? O que eu penso sobre isso? Que nós não temos ainda essas respostas e nós não vamos ter tão cedo, né? Vão precisar ainda muitos anos para que essas respostas sejam dadas com precisão. Então nós não conhecemos o vírus, nós não sabemos até que ponto ele é capaz, né, de proliferar, mesmo depois que a pessoa já passou esse período. Isso significa então que nós temos que, aos poucos, mudarmos de verdade e de fato a nossa forma de relacionamento? Eu acho que nós já estamos mudando e já desde que começou, não é assim,
Não sei quantos anos vão durar, né? Assim, ó, serão 2 anos, 5 anos ou 10 anos, mas eu acho que nós já começamos essa mudança. Não é? Eu acho que nós não voltaremos ao que foi antes. As mudanças já estão mudando, né? O comportamento já está mudando, né? A visão de tudo já está mudando. Vamos olhar pela escola, que é onde eu tenho grande parte da minha caminhada. Eu acredito que a escola não volte mais a ser como foi antes. Nós já temos aí o ensino híbrido, e o ensino híbrido veio para ficar, né? As aulas remotas, alunos estudando de casa, né? Fazendo atividades síncronas. Então, eu creio que as mudanças já ocorrem. Voltar o que foi antes, nós não vamos voltar. Mas isso não parece que as relações vão ficar mais mecanizadas, mais distantes? E onde é que entra o aspecto humano nessas relações? Bom, considerando que nós somos seres humanizados, né? Nós não nascemos humanos, nós somos humanizados. Alguém vai nos inscrever, alguém vai nos dizer somos humanos, né? Alguém vai nos ensinar a linguagem, alguém vai nos ensinar os afetos, né? Alguém vai nos colocar uma cultura. Então, eu acho que da mesma forma vai ser esse desenvolvimento, de forma muito tranquila. Por isso as pessoas precisam estar constantemente em harmonia com o seu desenvolvimento, né? Se autoconhecer, e também a grande importância de ter a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Não é assim, ó, aprender a escutar o outro, aprender a perceber que o outro também tem sentimentos, né? Olhar, ter aquele olhar de forma afetiva para o outro. Qual é a maior queixa que tu recebe hoje dos teus pacientes? Olha, são várias queixas. Dentro de um consultório de psicologia, a gente se depara com muitas queixas. Mas hoje, algo que está realmente assim, tomando conta, né, das pessoas é a depressão. Né? Os sintomas depressivos, eles vêm se manifestando através do físico, eles se manifestam através da sensação de insônia, de dores, de tiques nervosos, e entre várias situações que se apresentam hoje, principalmente a dor física, né, quando as pessoas Tudo isso acentuado pela pandemia? Potencializado? Eu acho que sim, eu acho que a pandemia assim, ó, potencializou um pouco. Por quê? Falta da convivência social. Né? Então, assim, a pessoa depressiva já encontrava, né, uma certa dificuldade, né, encontrava uma barreira quanto à questão social. Então, hoje, com a pandemia, eu acho que isso piorou, porque antes a pessoa procurava estudar em grupo, a pessoa procurava se divertir, encontrar pessoas, né, procurava se relacionar. E hoje, em razão da pandemia, isso está tudo restrito. Né? Mas a grande queixa ainda são os sintomas depressivos. A religiosidade e a fé e a oração podem compensar isso? Eu acredito que sim. Eu acho que a fé, eu acho que trabalhar a espiritualidade assim, é algo que é superior a tudo. Né? Ter fé, ter uma religiosidade, isso não quer dizer que a pessoa esteja dentro, né, de um templo, mas que ela eleve a sua alma, né, e que isso é muito importante, que nós sabemos que tem alguém sempre que está olhando por nós, né? Eu acho que isso é fundamental. Nós estamos diante, então, por tudo que foi colocado aí, de uma grandiosa transformação humana, social, comportamental, em todos os sentidos. E talvez a gente não esteja se dando conta disso, ou estamos, e talvez não se aceite esta realidade. Mas, concretamente, é isso, né? Estamos diante de uma transformação absurda de todo o nosso modo e nosso jeito de viver. Eu acredito que sim. E eu acredito também que toda essa mudança, ela veio para mexer um pouco com o ser humano, né? Nós temos hoje uma situação que jamais ocorreu, né? Nós temos hoje mudanças sociais, nós temos hoje pessoas... Nosso olhar hoje está direcionado para o ser humano, né? Não mais para as coisas que vão acontecer, mas diretamente para o ser humano, né? A importância de ser humano. Claro. Bom, para a gente concluir, Luciana, como é que serão as nossas gerações futuras a partir de agora? Será um outro tipo um outro modelo de sociedade?
Eu acho que as coisas estão mudando, sim, e se tu fores pensar, crianças que hoje têm 1 ano e meio já vivem em isolamento, não é? Então, no final do ano, essas crianças aí vão estar, crianças que conviviam, né, com familiares, com grupos, em creches, em escolinhas, elas estão vivendo em isolamento. Eu sei de casos de avós que não conhecem os netos ainda. Mas isso é assustador, né? É muito assustador. Mas nós não podemos também precisar como isso vai ser. Só soubemos que vão acontecer grandes mudanças. E isso terá necessariamente consequências, né? Comportamentais, imagina, uma criança com 1 ano e meio em isolamento e talvez por mais tempo, né? O que vai acarretar isso para ela, né? Que loucura. Exatamente, é uma grande mudança. E são só as coisas acontecendo que nós vamos poder dizer como essas crianças vão agir, né? Como essas crianças vão se desenvolver. Pois é, grandes desafios pela frente, né? Exatamente. Pais e educadores. Principalmente. Pois é. Muito bem. Psicóloga Luciana Castro, muito obrigado pela gentileza e obrigado por compartilhar conosco. Foi uma grande honra. Todas essas experiências, essas informações. Muito obrigado. Muito obrigada eu. Nosso programa Convidados fica por aqui. Até a próxima.